Fala, meus pichadores de vade-mecum! Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo em que a gente vai estudar a tão esperada, a tão temida súmula 100 do TST. Sem dúvida, uma súmula muito importante, né? A súmula mais importante, eu diria, no tema de ação rescisória. Então, se você quer dominar o tema de ação rescisória no processo do trabalho, você tem que conhecer e tem que compreender com profundidade a súmula 100. E é isso que a gente vai fazer aqui. É uma súmula bastante longa e a gente vai tentar trabalhar aqui cada um dos incisos com exemplos para poder facilitar a compreensão. Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar então. A súmula 100, inciso 1º, ela fala o seguinte: o prazo de decadência na ação rescisória conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja uma decisão de mérito ou não. Bom, a gente sabe que o prazo da ação rescisória, em geral, ele vai ser um prazo de 2 anos, né, a partir do trânsito em julgado. Até pode ser um prazo maior, até pode ser um prazo diferenciado em algumas situações lá a partir do CPC 2015, né? Mas o fato aqui é, a súmula interpreta, então, a questão do termo inicial. Quando é que você começa a contar o prazo de 2 anos? Né? E para isso, então, aqui a dúvida que pode surgir é a seguinte, porque perceba, a súmula menciona uma decisão de mérito ou não. Né? E perceba, a gente tem que lembrar aqui o seguinte, né? No CPC de 73, que foi o CPC na vigência do qual foi editada aqui essa súmula, só cabia ação rescisória contra a decisão de mérito. Tá? Com o CPC 2015, passa a ser possível também a ação rescisória contra uma decisão que até não seja de mérito, mas que impeça a repropositura da demanda ou a admissibilidade do recurso. É o artigo 966, parágrafo 2º do CPC. Tá? Mas, em regra geral, o mais comum é que a ação rescisória se mova contra uma decisão de mérito, uma decisão, portanto, que tem aptidão para formar coisa julgada material, beleza? Bom, e aqui na situação do inciso 1º, o inciso ele diz respeito à contagem do prazo e não com relação ao cabimento da ação rescisória. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, tá? Então, para exemplificar aqui, vamos pensar uma situação de uma sentença de mérito proferida no dia 20 de setembro, esse belo dia que é o dia do meu aniversário, né? 20 de setembro de 2022. Sentença, por exemplo, aqui de mérito, tá? E aí, digamos que a parte, uma das partes, interponha lá o seu recurso ordinário contra a sentença, e esse recurso ordinário, digamos, ele vem a ser julgado lá no dia 10 de outubro de 2023. Tá? O tribunal demorou um pouquinho para julgar esse recurso e julgou lá em 10 de 10 de 2023. Só que o tribunal, quando foi julgar esse recurso, o tribunal não conhece do recurso, não admite o recurso, por exemplo, porque esse recurso ele é um recurso deserto. Tá? É um recurso que não tem o preparo recursal, o pagamento das despesas, custos de depósito recursal. Né? A discussão que podia surgir aqui, que surgiu aqui, né, até o TST pacificar, e isso foi ratificado, né, o próprio CPC 2015, ele ratifica, já vou mostrar isso aqui na sequência, mas o fato aqui é o seguinte, a decisão que não conhece, aqui desse recurso, é uma decisão, claro, que não é de mérito. Né? E aí, classicamente, sempre diz o seguinte, olha, o recurso que não é conhecido é um recurso que não vai gerar efeitos, né? E aí é uma tese muito forte, já se sustentou, né? E é uma tese, inclusive, que em doutrina era prevalecente, a gente pode dizer assim, no sentido de que o prazo deveria se contar desde o trânsito em julgado da sentença. O prazo do recurso aqui ordinário não seria computado. Né? Por quê? Porque o recurso não foi conhecido e recurso não conhecido não poderia gerar nenhum efeito. Mas o TST não adotou essa ótica, o TST fala, ainda que a decisão não seja de mérito, a decisão, portanto, não conheça do recurso, né, o recurso não seja admitido, não seja conhecido, não tenha o seu mérito sequer julgado, o mérito recursal julgado, né, o prazo da rescisória ele vai contar a partir daqui. Ele vai contar a partir do trânsito em julgado da última decisão do processo. Então, aqui no meu exemplo, se transitou em julgado a decisão do RO em 10 de 10 de 2023, a parte teria até 10 de 10 de 2025 para ajuizar a sua ação rescisória, tá certo? Beleza? Então fica aqui essa observação, ainda que o recurso seja um recurso não conhecido, ele vai protrair aqui o prazo inicial, o termo inicial da ação rescisória, tá? E isso foi consagrado, digamos assim, no artigo 975 do CPC, que menciona justamente que o direito à rescisão da sentença se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, tá? Ainda que seja uma decisão aqui, como eu falei aqui, não de mérito. Beleza? Então aqui, com isso, a gente já analisou o inciso 1º da súmula 100. Eu vou pular o inciso 2º e vou para o inciso 3º, tá? Porque o inciso 3º ele traz uma exceção ao inciso 1º.
O inciso terceiro fala assim: salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de recurso incabível não protrai o termo inicial do prazo decadencial. Né? Esse não protrai quer dizer que ele não arrasta esse prazo decadencial, não faz com que o termo inicial do prazo da rescisória vá para frente. Né? Então, o inciso terceiro está falando o seguinte, né? Olha só, esse recurso aqui, se for um recurso intempestivo, ou se for um recurso ordinário incabível, não cabe esse recurso ordinário, por exemplo, nessa situação específica, o prazo da ação rescisória ele vai se contar daqui, do trânsito em julgado da sentença de mérito, né? Porque o recurso, no caso de recurso intempestivo e de recurso incabível, esse prazo aqui, então, do recurso que não foi conhecido não vai ser considerado. E aí a parte teria até 20 de setembro de 2024, aqui no meu exemplo, né, para que ela pudesse propor a sua ação rescisória. Tá? Então, portanto, o inciso terceiro é uma exceção ao inciso primeiro. E agora eu vou ter a exceção da exceção, que é a seguinte: esse recurso ele vai computar, sim, para fins de termo inicial da ação rescisória, porque aqui a discussão é essa, quando é que vai começar o prazo da rescisória. E esse recurso intempestivo ou incabível ele vai computar, sim, quando for uma situação em que houver uma dúvida, mas não uma dúvida qualquer, uma dúvida razoável, tá? Uma dúvida razoável. Ou seja, digamos lá que existia uma dúvida razoável com relação a uma suspensão de prazo, com relação a um feriado municipal, um feriado estadual, né? Ou até com relação ao cabimento desse recurso ordinário lá, se discutia se era possível, se não era possível aquele recurso. Né? E aí, nessa situação, já que existe uma situação de dúvida, ou seja, até de acordo com o princípio da boa-fé processual objetiva, que é aquela ideia de não surpreender a parte, né? Então, se há uma dúvida razoável com relação à tempestividade, com relação ao cabimento do recurso, aí sim o termo inicial da ação rescisória, do prazo de 2 anos da rescisória, vai ser deslocado lá para frente. E aí voltaria aqui no meu exemplo, dia 10/10 de 2023. Beleza? Percebe aqui a situação? Então, aqui para sistematizar, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer para vocês o seguinte: olha só, prazo da ação rescisória, ele começa a contar da última decisão do processo, seja de mérito ou não. E se houver a interposição de um recurso que não seja conhecido, em princípio, o prazo inicial, o termo inicial da ação rescisória vai ser deslocado lá para frente, quando for julgado lá esse recurso que não for conhecido, quando transitar em julgado, portanto, a decisão que não conheceu do recurso. Essa é a regra geral. Agora, se for um recurso intempestivo ou incabível, né, manifestamente intempestivo, manifestamente incabível, esse recurso não vai dilatar, digamos assim, o prazo da rescisória, e a rescisória vai começar o prazo lá atrás da sentença de mérito. Tá? Agora, se houver uma dúvida razoável com relação à tempestividade, com relação ao cabimento, aí sim o prazo vai ser deslocado lá para frente. Tá? Então, essa é a explicação aqui dos incisos primeiro e do inciso terceiro aqui da súmula 100. Tá? Deixa eu apagar aqui para poder ficar mais fácil a gente visualizar. E aqui, vamos passar então agora para o inciso segundo da súmula, que é a situação do recurso parcial. Uma situação bem interessante. E a súmula diz: havendo recurso parcial no processo principal, quer dizer, o processo lá que formou a coisa julgada que a gente quer rescindir, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial, que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial. Né? Lendo assim, parece que está falando grego, né? Mas a situação aqui é muito simples de compreender. Né? E vamos compreender isso com um exemplo. Tá? Mas antes de dar o exemplo, eu vou destacar o seguinte: esse inciso segundo está falando de um fenômeno que se chama de coisa julgada progressiva, também chamado de formação progressiva da coisa julgada. Tá? Qual é a ideia aqui da súmula 100, inciso segundo? A ideia é a seguinte: eu tenho um processo, digamos, com 3 pedidos, P1, P2 e P3. Tá? E aí os 3 são julgados, claro, em sentença. Né? Eu tenho a sentença com relação ao P1, sentença com relação ao P2, e na mesma sentença o juiz julga o P3. E aí eu tenho a interposição de um recurso. Tá? E aí, só que digamos o seguinte: digamos que eu não tenha recurso com relação ao P3. Eu só tenho recurso ordinário com relação ao P1 e com relação ao P2. Esse recurso foi parcial. Né? A parte podia recorrer dos 3 pontos, só recorreu do P1 e do P2, de 2 dos pedidos. Digamos que o P1 seja a hora extra, o P2 seja a questão de adicional de insalubridade e o P3 seja a questão de danos morais. Tá? E aí digamos que a parte recorreu
com relação ao P1, ao P2, não recorreu. Depois vem o recurso de revista para o TST, mas só vem o recurso de revista com relação ao P1. Eu não tenho recurso de revista no P2 e não tenho, claro, recurso de revista no P3, porque eu nem tinha tido recurso ordinário com relação ao P3. O que a súmula está falando aqui, minha gente, é o seguinte: a gente vai ter nessa situação hipotética de recurso parcial, o trânsito em julgado ele vai se dar em momentos diferentes, né? Ou seja, com relação aqui ao P3, né, que a gente não teve a interposição de recurso ordinário, o trânsito em julgado vai ser no dia da sentença. Digamos lá, foi no dia 20 de setembro de 2022. Né? E aí o prazo da ação rescisória com relação ao P3, com relação ao pedido de danos morais, portanto, ele vai ser até o dia 20 de setembro de 2024, aqui 2 anos, né? A partir do trânsito julgado desse pedido. O trânsito julgado ele vai se dar em momentos diferentes, portanto, progressivamente, por isso que se fala coisa julgada progressiva. Aí digamos que o RO, né, ele foi julgado, sei lá, ele foi julgado no dia 10 de março de 2023, né? Eu teria aqui o prazo de 2 anos também, a partir do trânsito julgado do P2, ou seja, até 10 de março de 2025, para a ação rescisória que se voltasse contra o P2. Né? E digamos que o recurso de revista foi julgado em 10 de abril de 2024. Né? O prazo da rescisória de 2 anos seria aqui 2 anos a partir daqui, até 10 de 4 de 2026. Ou seja, com relação a cada pedido, eu vou ter a formação de coisa julgada. E percebam que nesse caso, inclusive, a coisa julgada se forma em locais diferentes, não só em momentos diferentes, mas em locais diferentes. Né? Porque ela, com relação ao P3, a coisa julgada se formou no primeiro grau de jurisdição, na vara do trabalho. Com relação ao P2, a coisa julgada se forma no TRT. E com relação ao P1, a coisa julgada se forma lá no Tribunal Superior. Ou seja, a coisa julgada se forma em locais diferentes, em tribunais diferentes e também em momentos diferentes. E aí a gente vai ter a contagem do prazo da ação rescisória para cada um desses momentos, né? Coisa julgada progressiva. Esse que é o entendimento da súmula 100, inciso 2º do TST. Tá? E essa súmula 100, inciso 2º, ela vai ter uma exceção que vai ser a seguinte, né? Vamos imaginar agora aqui, deixa eu mudar só o exemplo dos pedidos aqui, tá? E vamos imaginar que o P1 seja um pedido de vínculo empregatício, e o P2 seja um pedido de horas extras, tá? E aí, vamos pensar aqui o seguinte, deixa eu até apagar aqui as datas para facilitar aqui a visualização de vocês, tá? Deixa eu apagar aqui rapidamente, vamos apagar, bonitinho. Beleza, apagamos aqui, não existe P3, tá? Só tem P1 e P2 aqui nesse exemplo agora. E aí, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que nesse caso aqui, né, o P1 era de vínculo, o P2 é de hora extra. Nesse caso aqui, o que a gente tem é a questão do vínculo, é uma questão prejudicial à questão das horas extras, tá? Por quê? Porque, olha só, eu só posso ter hora extra se eu tiver vínculo. Né? Se o cara não tem vínculo empregatício, se não é empregado, se ele é autônomo, por exemplo, é claro que ele não pode fazer hora extra. Ou seja, um dos pedidos aqui, ele é um pedido prejudicial ao outro. Só pode ter hora extra se tiver vínculo. Né? E aí, digamos que nesse caso aqui, a gente tenha um recurso parcial. Né? Só que o recurso parcial, ele foi, por exemplo, somente com relação à questão do vínculo. Tá? Digamos que a sentença foi julgada, o julgamento foi, por exemplo, aqui de procedência. Tá? O julgamento foi de procedência com relação aos 2 pedidos. Tá? Então, o juiz reconheceu o vínculo, o juiz concedeu também as horas extras e a empresa recorre. Mas a empresa só recorre com relação ao vínculo. Tá? A empresa só recorreu aqui, o RO, ele foi só com relação ao vínculo, a empresa não mencionou no seu recurso as horas extras. Então, se a gente fosse aplicar o raciocínio da súmula 100, inciso 2º, a gente diria, olha, transitou em julgado já a questão aqui das horas extras. As horas extras, então, seriam devidas de qualquer forma. Só que perceba, esse RO, que é um RO parcial, esse recurso ordinário parcial, ele é um RO parcial que trata de uma questão prejudicial, que é a questão do vínculo. Então, se o tribunal, quando julgar isso aqui, ele falar, olha, não existe vínculo, tá? Não há vínculo. O tribunal fala isso. Se o tribunal fala que não é vínculo, que não há vínculo, logicamente não tem como existir hora extra. Eu só posso ter hora extra se tiver vínculo. Então, por mais que o recurso seja um recurso parcial, que só versa aqui com relação a um dos pontos, a um dos pedidos, é um recurso parcial que versa sobre uma questão prejudicial que vai influenciar a subsistência do outro pedido, do outro ponto que não foi objeto de recurso. Tá? Então aqui perceba, é uma situação interessante em que o recurso ele vai ter um efeito
que é um efeito expansivo. Olha que situação interessante. O recurso vai ter um efeito expansivo objetivo, que é um dos efeitos dos recursos, é um tema que a gente trabalha no nosso curso de processo do trabalho, lá no curso completo, também no nosso manual, no nosso livro. O fato esse recurso ele vai se expandir, porque era um recurso que versava sobre o vínculo, mas ele vai afetar as horas extras caso o tribunal reconheça no final e diga que não há vínculo de emprego, tá certo? E aí, nessa situação, o prazo da rescisória vai se contar a partir do julgamento desse RO, ainda que parcial, porque é um RO parcial, mas que versa sobre uma questão prejudicial, ou poderia ser uma questão preliminar também, tá? Então, portanto, essa é a situação do inciso 2º, e o inciso 2º nos remete aqui à súmula 401 do TST, que é um entendimento diferente, e ao próprio CPC. Porque o CPC 2015, essa súmula é uma súmula anterior ao Código 2015, e aqui fica a dúvida, então, a gente pode dizer assim, se essa súmula permanece ou não permanece após o CPC 2015. Né? Então vejam que o TST, após o CPC 2015, o TST revisou várias das suas súmulas e essa súmula aqui não foi revisada. Isso indica que o TST entende que a súmula 100, inciso 2º, continua valendo. Tá? Então essa ideia da coisa julgada progressiva continua assim valendo, continua se aplicando. Então, por mais que o CPC fale o seguinte, olha, o direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do no julgado da última decisão proferida no processo, né, aparentemente aqui excluindo a questão do recurso parcial, né, então, apesar disso aqui, o TST mantém a súmula 100, inciso 2º, e aí o TST ressalva o recurso parcial. Então, a última decisão aqui, na visão do TST, é a última decisão em relação a cada pedido, e não a última decisão de um pedido diferente que não tenha sido objeto de recurso. Percebe? É um tema que parece um pouco complexo, né? Então, se você está com dificuldade, sugiro que você volte no vídeo e veja de novo essa explicação para você poder fixar bem aqui o entendimento. Né? Vou seguir em frente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas maravilha, beleza. E aqui o TST ele entende diferente do STJ, tá? Porque o STJ, já desde antes do CPC 2015, na súmula 401, o STJ já dizia que o prazo da rescisória só se iniciaria quando não fosse cabível qualquer recurso do último pronunciamento. Tá? O STJ, portanto, não aplicava essa ideia de coisa julgada progressiva, diferente do TST. Me parece que o TST tem mais razão, porque se eu tenho uma acumulação de ações, uma acumulação de pedidos, né, cada julgamento, cada capítulo da sentença, ele vai transitar em julgado em momentos diferentes, né, porque são decisões que são autônomas, são diferentes. Não são decisões que se relacionam entre si. Então, salvo realmente na situação em que há um pedido prejudicial ou preliminar, né, como ressalva a súmula 100 do TST, e parece que o TST sim está correto e a contagem do prazo da rescisória vai se dar a partir do trânsito em julgado de cada pedido. Né? Isso se reforça com o próprio CPC também, porque o CPC no artigo 356 admite a decisão parcial de mérito, inclusive. A decisão antes da sentença, o juiz pode julgar parcialmente o mérito. E essa decisão ela vai fazer coisa julgada também. Então esse é um tema bem interessante, bem complexo, né? Mas a gente nota aqui então, portanto, a tendência do TST de manter a súmula 100, inciso 2º, beleza? Então vimos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro. Vamos seguir em frente para ver agora o inciso 4º, né? O inciso 4º aqui da tela. Deixa eu até tirar aqui minha imagem para vocês poderem ler comigo. O inciso 4º fala assim, o juízo rescindente não está adstrito à certidão de trânsito em julgado juntada com a ação rescisória, podendo formar sua convicção através de outros elementos autos, quanto à antecipação ou postergação do dia do dia inicial do prazo decadencial. Né? Aqui perceba o seguinte, a ação rescisória, claro, ela tem como pressuposto processual objetivo o trânsito em julgado. Só é possível a ação rescisória contra a decisão que já transitou em julgado. Tá? E é claro que para isso você, em geral, vai ter uma certidão do órgão de origem lá certificando o trânsito em julgado. Mas essa certidão ela pode ter um erro. Pode ser que o servidor, pode ser que o juiz, por exemplo, que despachou, né, com relação ao trânsito em julgado, ou o servidor, porque geralmente o trânsito em julgado é certificado por um servidor, quando há necessidade. E aí, digamos que possa ter um erro nessa certidão. Ele fala que transitou em julgado, mas não transitou, ou o contrário, fala que não transitou, mas transitou. Então perceba, o juízo rescindente, quer dizer, o tribunal, quando for julgar a ação rescisória, não está preso, não está adstrito, não está vinculado a essa certidão. Ele pode usar de outros elementos e verificar lá se houve intimação, se não houve intimação, etc., para calcular, então, a data correta do trânsito em julgado. Beleza? Inciso 4º, bem tranquilinho. Seguindo em frente aqui, inciso 5º. Inciso 5º menciona uma situação que, a meu ver, na minha ótica, está superada pelo CPC 2015. Ele fala assim,
o acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na forma do artigo 831 da CLT, assim sendo, o termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial. Tá? Bom, aqui é o seguinte, realmente, o termo de conciliação, quer dizer, o acordo homologado judicialmente, ele sim, ele vai ter uma eficácia de coisa julgada, ele vai transitar em julgado e realmente vai transitar em julgado na data da homologação. Mas o fato aqui é o seguinte, na sistemática do CPC 2015, é o artigo 966, parágrafo 4º do CPC, a decisão que homologa o acordo, ela não seria sujeita à ação rescisória, ela seria sujeita a uma ação anulatória, tá? Que é bem diferente, porque a ação rescisória é uma ação de competência originária do tribunal, do TRT ou do TST, ao passo que a ação anulatória é uma ação de competência da vara do trabalho. A ação rescisória tem que fazer o depósito prévio de 20% do valor da causa. A ação anulatória não tem depósito prévio. Tá, então são ações com procedimentos, com características bem diferentes e o CPC, a meu ver, muito claramente, ele trata aqui essa situação como uma situação de ação anulatória. Mas é um tema que a gente vai voltar quando a gente for estudar a súmula 259 do TST um pouquinho mais à frente, tá bom? Beleza, vamos seguir em frente aqui. Inciso 6º, na hipótese de colusão das partes, ou seja, a situação em que as partes fazem a chamada lide simulada, as partes fingem que estão fazendo um processo ali. E aí vem assim, o prazo decadencial da ação rescisória somente começa a fluir para o Ministério Público, que não interveio no processo principal, a partir do momento em que tem ciência da fraude. Ou seja, as partes fazem uma fraude para lesar terceiros, para fraudar credores, simulam um processo trabalhista, e aí você tem um trânsito em julgado ali, daquele processo, daquela sentença, por exemplo. Só que, como há um interesse público nessa situação, prejuízo a terceiro, uma situação de fraude, pode ser que o Ministério Público do Trabalho queira intervir, até para evitar, digamos, a situação de depredação do patrimônio daquele executado, daquela empresa, que pode vir a dificultar e pode prejudicar trabalhadores reais, trabalhadores de verdade, e não trabalhadores que foram uma situação de laranja, uma situação de lide simulada como essa aqui. E aí, nesse caso, perceba, o termo inicial ele vai ser quando o MPT tomar ciência da fraude. Isso pode dilatar bastante, inclusive, o prazo da rescisória. Pode ser que o MPT demore 2, 3, 4 anos para tomar ciência daquela fraude e o prazo da rescisória, nesse caso, vai contar a partir de quando o MPT tomar ciência dessa fraude, beleza? Inciso 7º da súmula. Não ofende o princípio duplo grau de jurisdição a decisão do TST que, após afastar decadência em sede de recurso ordinário em ação rescisória, tá? Aprecia desde logo ali se a causa versar questão de cruzamento de direito e estiver em condições de imediato julgamento. Aqui é aquela teoria da causa madura, a teoria da causa madura, que vem positivada, já vinha no CPC antigo e vem no CPC atual, lá no artigo 1013, os parágrafos 3º e parágrafo 4º. É a situação em que a decisão originária, a decisão, por exemplo, aqui no caso é uma decisão do TRT em ação rescisória, e aí se interpõe um recurso ordinário que vai ser julgado, claro, pelo Tribunal Superior do Trabalho. E aí a questão é a seguinte, se o TRT tiver julgado extinto aqui esse processo, sem resolução de mérito, com resolução de mérito, aqui no caso da decadência, por exemplo, mas o TRT não apreciou o mérito da ação rescisória, a causa, geralmente, ela vai estar, a causa geralmente vai estar madura para o julgamento. Não há necessidade de produzir outras provas, por exemplo, ouvir testemunha, produzir perícia, a causa está pronta. E aí o TST vai lá no recurso, aplica a teoria da causa madura e já julga de imediato essa causa. Beleza? E isso, portanto, não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição na visão do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Seguindo em frente aqui, temos mais 3 tópicos. Inciso 8º, ele menciona uma situação curiosa, porque ele fala assim, a exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, sem ter sido aviado o recurso próprio, não tem o condão de afastar a consumação da coisa julgada e assim postergar o termo inicial do prazo decadencial para a ação rescisória. Bom, aqui é uma nomenclatura, digamos, que induz a erro, porque quando se fala exceção de incompetência, parece que é uma arguição de incompetência relativa. Mas perceba, com relação à incompetência relativa, a gente sabe que a CLT tem a previsão expressa no artigo 800 que tem que ser arguída em 5 dias após a notificação do reclamado. E se não for arguída, a incompetência relativa vai se dar preclusão, você não pode sequer discutir isso à frente. Então a súmula nem faria muito sentido se fosse incompetência relativa.
Aqui se usa o vocábulo exceção no sentido de alegação, né? Alegação de incompetência absoluta, no caso, que a gente sabe que pode ser feita em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, né? Essa arguição, ainda que feita no prazo recursal, né, mas sem interposição de recurso, não vai afastar a coisa julgada. Ou seja, qual é a situação? A gente sabe que a incompetência absoluta ela pode ser alegada. Eu tenho a sentença, né, e aí, digamos, eu vou ter lá a possibilidade do prazo recursal de 8 dias. Né? Digamos que ainda dentro do prazo recursal, a parte alegue, uma petição avulsa, ela fale, olha, existe uma incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Né? Isso pode ser arguído a qualquer momento? Sim. Mas a interpretação do TST aqui, que importa aqui para nós, é o seguinte, o TST falou, olha, você até pode arguir uma incompetência absoluta aqui no prazo recursal, mas você tem que fazer isso por recurso ordinário, meu amigo. Você não pode fazer uma petição avulsa, uma petição solta, que não seja um recurso, dizendo que tem incompetência. Né? Se você fizer isso, isso não vai impedir o trânsito em julgado. Ainda que seja incompetência absoluta, Felipe? Sim, ainda que seja incompetência absoluta. Né? Ainda que seja incompetência absoluta, né, tem que ser pelo recurso. Você vai ter que alegar no recurso ordinário que existe incompetência. E aí sim, nesse caso, você vai ter o impedimento ao trânsito em julgado. Agora, se eu tenho uma sentença e contra a sentença não se interpõe recurso, você lança uma petição lá avulsa dizendo que existe incompetência, isso não vai impedir o trânsito em julgado. E aí, meu amigo, transitou em julgado a sentença, começa o prazo da ação rescisória. Beleza? Esse que é o entendimento do inciso 8º. Inciso 9 é uma situação que hoje em dia está superada porque o próprio CPC 2015 regulamentou nesse mesmo sentido. Né? Eu tinha mostrado aqui anteriormente, aqui é o CPC, é o artigo 975, parágrafo 1º, prorrogação. Prorroga-se até o primeiro dia útil, voltando aqui para a súmula. Ela fala, prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente, o prazo decadencial para ajuizamento da ação incisória, quando expirem férias forenses, feriados, finais de semana ou dias em que não houver expediente forense. Ou seja, apesar de ser um prazo decadencial, o prazo de 2 anos da ação incisória, é um prazo, portanto, que vai se prorrogar. Né? Ele não vai suspender, não vai se interromper, mas se ele vence, se os 2 anos vencem em um dia desses aqui, feriado, férias, final de semana, vai se prorrogar para o primeiro dia útil subsequente, beleza? Bastante intuitivo aqui. E o último inciso da súmula fala, conta-se o prazo decadencial da ação incisória após o decurso do prazo legal previsto para a interposição do recurso extraordinário apenas quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias. Né? O recurso extraordinário, a gente sabe, lá para o Supremo Tribunal Federal. Né? E perceba, só vai se contar o trânsito em julgado com o prazo do recurso extraordinário se for uma situação em que seja cabível o recurso extraordinário. Né? E para ser cabível o recurso extraordinário, um dos requisitos é o esgotamento da instância ordinária. Ou seja, você interpôs todos os recursos, chegou a recurso de revista no TST, recurso de embargos na SDI, quando for cabível, né? E aí, nesse caso aqui, é que você pode contar o trânsito em julgado com o prazo do recurso extraordinário, que é o prazo, a gente sabe, de 15 dias. Tá? Se for uma situação de uma sentença, da sentença, a gente sabe que cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias. E aí, portanto, eu não vou contar 15 dias aqui de recurso extraordinário para o trânsito em julgado. Né? Então, aqui é com relação à contagem do prazo, na verdade, e a contagem, a definição da data do trânsito em julgado. Eu só vou contar recurso extraordinário quando couber, né? Quando tiverem sido extintos, interpostos, não cabe mais nenhum recurso antes do recurso extraordinário. No caso trabalhista, vai ser até o recurso de revista ou o recurso de embargo no TST, quando for cabível. Maravilha, minha gente? Então, bom, é uma súmula bem longa, tentei simplificar o máximo possível. Espero que tenham gostado aqui da nossa análise. Né? Se você acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativar notificações, compartilhar com seus amigos, para que esse nosso projeto Desafio das Súmulas, e que todos os dias eu analiso uma súmula do TST aqui para vocês, possa continuar crescendo e possa alcançar mais pessoas, tá bom? Grande abraço e até a próxima!